Vamos lá, gente. Agora vai para a parte de teoria na prática da nossa aula de hoje. Oi, querido, pode falar. Você quer falar comigo depois ou... Tá certo. Ok, mas eu também vou ficar um pouquinho e você pode falar comigo depois também, tá? Então, olha lá, gente. Vamos agora para a teoria na prática. Vai ser bem tranquilo aqui para a gente ver essa última fase da nossa aula de hoje, né? Nossa penúltima aula de finanças públicas. Fundeb. Por que eu voltei com a história do Fundeb mais uma vez, né? Então, porque eu quis trazer para vocês como é que está esse fundo, né? E como é que é até a forma de gasto dele, né? A estrutura dele. Eu achei importante a gente esmiuçar, até porque é uma das maiores despesas, né? Sobre o aspecto do Estado, eu falo que a maior despesa que a gente tem é na área de educação. Então, não tem como. Nossa folha de pagamento, a maior é a parte de professores, né? Da educação, devido a gente ter em todo o território, né? Estadual, a questão do ensino. Então, ali fica sempre segurança e educação muito próximos. Então, botei aqui, ó, os investimentos realizados pelos governos, né, do Estado, Distrito Federal e municípios devem seguir os cumprimentos legais de aplicação dos recursos. Inclusive, vocês vão ver que dentro dos relatórios, né, tem relatório de gestão fiscal, que é obrigatório. Tem um próprio relatório também, especificamente do Fundeb, que é feito não somente uma vez no ano, né, é regularmente que ele é emitido, esses relatórios, dentro da Fazenda, na prestação de contas também. Então, eu achei importante a gente falar um pouquinho sobre ele. Aqui eu trouxe para vocês verem esses recursos. Olha só aqui, ó, a cota parte estadual, ó, para vocês verem, a cota parte do IPVA, a cota do ITD, a cota parte estadual do ICMS, e assim vai, tá? A cota do FPE, a questão lá da própria juros e multa de mora, né, que você utiliza e assim por diante, tá vendo? Ó, tudo juros que vão fazendo a composição do Fundeb que a gente conversou, tá? Então, a gente teve um valor de Fundeb aqui, ó, de 6 bi e meio praticamente, né, ano passado. Aqui eu coloquei para vocês verem como é que fica a distribuição, tá, dos recursos. Aquilo ali é só o que o Estado colocou, aquele 6 bi e meio. Então, a participação do Estado nesse recurso do Fundeb, como a gente falou, fica tudo e a União que redistribui esses recursos, né? Então, aqui a participação do Estado do Rio de Janeiro ficou esse valor aqui, né? A participação dos municípios ficou esse valor e o montante total foi 9 bi, praticamente 9 bi e meio a respeito, tá? Aqui, se vocês observarem, a participação dos municípios, que eu coloquei aqui, que é 71%, e a do Estado, né, que é em torno de quase 30%, vamos dizer assim. No próximo slide que eu achei interessante, que a gente colocou, basicamente o recurso está dentro de 14 municípios, né? Que aqui, ó, 4.718 milhões, né? Você está aí dentro de 14 municípios aqui do estado. Então, a gente sabe que, ó, é feito pelo número de matrículas. Rio de Janeiro está lá em cima, então 2.600 é só para a Prefeitura do Rio, né? Aqui do Rio. Os demais municípios, vocês percebam que aqui, ó, a quantidade de matrícula dos demais municípios é menor que a do município do Rio de Janeiro, né? Por isso que o valor ainda é menor. E assim por diante. Chegando a esses 9 bi e meio quase de recursos do Fundeb. O nosso fundo de combate à pobreza, né? Pra gente ver aqui um pouquinho. Tá, depois eu converso com vocês sobre isso. No nosso fundo de combate à pobreza, olha que eu achei interessante pra gente conversar aqui. A gente sabe que é o FECP, né? Que é o adicional do ICMS. Então, aqui está o principal, a multa de juros, né?
respectivamente. Aí tem essas questões da dívida ativa e tudo mais. Vocês viram que outras coisas, né, relacionadas a como multas, indenizações, tudo isso também entra dentro do FECP. Olha aqui, gente, a desvinculação que a gente conversou, né, na nossa aula. Então, 4,5 bi era o valor da receita arrecadada, mais 1,370 bi, o Estado pode desvincular, sendo obrigado a aplicar em recursos, né, para o FECP 3,2 bi, tá? Isso depois da nossa desvinculação da PEC que a gente viu que foi aprovada. Aqui, percebam, vamos botar aqui para vocês verem. Embora eu arrecadei 3.204 bi, vamos dizer, por causa que eu tenho essa questão da desvinculação, eu arrecadei 4,5 bi, né? Só que vamos dizer que eu desvincule 30%, né? Eu ficaria para utilizar e aplicar em despesas, né, 3.200 bi. Só que se vocês verem aqui, foi o que? Empenhado. Olha lá, empenhado. Foi empenhado 4 bi. 4 bi, né? Vamos dizer assim, 4 bi. Logo, perceba que vai ter que voltar dinheiro, né? Se desvinculou, vai ter que voltar recurso, porque empenhou esse valor aqui, né? De 4 bi 2, né? Vamos dizer assim. Praticamente todas, 75% está em outras despesas correntes, né? Aí, ó, tá aqui, parte foi em pessoal, encargos sociais e 1% aí em investimentos. Aí eu coloquei para vocês o que seriam essas outras despesas correntes para vocês verem aqui, para vocês terem uma noção. Foi muito sobre esse aspecto aqui ambulatorial, né, hospitalar, que foi feito. Foi investido aí 2 bi, um pouquinho. O programa do bilhete único, tá? Ele tá dentro dessa parte aqui do FECP. E essa parte aqui, alguns aspectos aqui na área de educação, né? Promover as unidades escolares, serviços de limpeza, preparação de merenda, portaria, internet, energia elétrica, garantir autonomia escolar e assim por diante. Tá? Isso aí foram as aplicações do FECP. Aí a pergunta que eu faço para vocês, isso aí pode ou não pode? Não lo sei, que nem dizem, né? Não lo sei. Se está dentro de educação ou não, se está dentro de fundo de combate à pobreza, teria que ler um pouquinho mais a respeito. E dentro do FECP, eu trouxe aqui para vocês que a gente tem o FEIS, tá? Que é o Fundo Estadual de Interesse Social, que no mínimo 10% lá do FECP você vai colocar para o FEIS, né? E posteriormente, com a lei complementar, ele foi reduzido para 5%. Então, do dinheiro que entra lá do FECP, eu passo 5% para o FEIS. Aí aqui, ó, novamente, ó, 4.578, teve a desvinculação aqui da minha receita, eu fiquei com a base, né, pro FEIS de 3.200, que a gente viu. O valor mínimo é 5%. Então, aqui seria em torno de 160 milhões a ser aplicado, né? Então, pro FEIS. Só que aplicou mesmo foram 64 milhões, ou seja, 2%. Tá? Daquilo era 5%, mas apenas 2% foi aplicado. Qual foi a justificativa aqui? Só para vocês verem na prestação de contas do Estado, ele afirmou que a lei não obriga que a aplicação desse recurso seja feita no próprio exercício, tá? Mas aí são questionamentos que provavelmente o Tribunal de Contas, e é nosso assunto da próxima aula, deve ter questionado a respeito da conta do governo, né? Se não ter aplicado o mínimo ali determinado de pelo menos 5% do recurso. Como ele realmente, aquilo que a gente conversou, né? Ele pode passar para o próximo exercício, o recurso financeiro, né? Ele pode ser passado para o próximo exercício.
no caso, ele deveria aplicar esse valor agora que ficou faltando no exercício seguinte, tá? Por isso que eu quis trazer para vocês. E uma reflexão, gente, para a noite de hoje, né? E acho que não sei se isso já passou por vocês. Eu até vou aqui comentar. Tem aqui, como é que se diz? Pessoal que no meu caso, assim, eu já trabalhei no órgão central, né? Que a gente está ali vendo todas as receitas e as despesas de todos os órgãos, né? E aí a gente começa a analisar como é que está o comportamento, você vê quem tem mais dinheiro, quem não tem, e aí você fica pensando, poxa, bem que podia tirar tanto daqui e passar para o outro, e assim por diante. E uma das indagações, né, sobre esse aspecto dos fundos, que existe muito, né, falta de recurso e estado de calamidade pública. Além das reduções das despesas através de limitação de empenho, que outras medidas tomar, né? E um dos aspectos que a gente se vê muito é a questão de desvincular esses recursos, né, dos fundos. E outro assunto que é o que a gente vai conversar agora, que já começou como proposta do governo federal, né, no ano passado, e foi como plano de governo, é a questão do PEC dos fundos. O que é esse PEC dos fundos? Alguém já ouviu falar desse PEC dos fundos? É uma das propostas de emenda à Constituição, que foi colocada além do Pacto Federativo, que a gente conversou na nossa primeira aula. A PEC dos fundos foi ano passado foi mandado para o Congresso a respeito dessa PEC. E aí, vocês já ouviram falar da PEC dos fundos? Já ouviram ou não ouviram? Não? Show! Então vamos ver junto aqui agora. Olha lá, show! Olha o que está escrito aqui, gente. É um Plano Mais Brasil. São 3 PECs, né? Uma que é o PEC do Pacto Federativo. O outro é PEC de ajuda emergencial, que provavelmente essa PEC a gente não vai agora muito para frente, porque já teve a lei que eu mostrei para vocês na aula passada, né? Dando essa ajuda já para os estados devido à calamidade pública. Então eu resolvi conversar com vocês mais sobre essa PEC final, que é a PEC dos fundos. Isso, Tiago! Extinção dos fundos públicos. Tiago tá atento. Isso aí, é nesse caminho mesmo. É a extinção de, vamos dizer, boa parte dos fundos. Por quê? No Brasil, o que mais a gente tem é fundos públicos. Então, a PEC dos fundos públicos tem a seguinte intenção. Olha lá. Situação dos fundos do Brasil. Existem 281 fundos públicos no Brasil e há quase 220 bilhões parados em fundos enquanto o país está no vermelho. Essa é uma situação que foi constatada no estudo técnico realizado, né, pela equipe do governo na área econômica, tá? E, de fato, existe fundo para tudo, gente. Como a gente mostrou para vocês, existe fundo aeronáutico, fundo da Marinha, fundo do Exército, fundo penitenciário, fundo da droga e assim por diante, tá? Existe fundos específicos para tudo. E, às vezes, não se tem movimentações financeiras e o recurso está ali, tá? Inclusive, no nosso estado também a gente tem isso, né? De fundos que estejam parados e não utilizaram gasto naquele período. E aí, nessa proposta, eles colocaram aqui alguns exemplos de fundos que existem, né? Então, lá, o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o Fundo Especial de Treinamento e Desenvolvimento, o Fundo de Garantia para a Promoção da Competitividade. Isso aqui foram alguns exemplos de fundos públicos que eles colocaram. E aí, quais são os problemas atuais? O Congresso não tem poder de decidir como usar o dinheiro dos fundos.
tá? A princípio, esse dinheiro dos fundos é de acordo com aquela lei que está ali instituída, tá? E não permite o uso em áreas em que a sociedade precisa. Por quê? Está vinculado. A ideia é que esteja vinculado. Por mais que a gente saiba que já tem a DRU. Atrapalha a gestão da dívida, né? Tira a flexibilidade dos orçamentos, né? E é um dinheiro perdido também em fundos de estados e municípios. Quando eu coloquei ali para vocês esse primeiro slide aqui, ele considerou apenas, quando eu vi aqui o estudo, apenas os fundos do governo federal, tá? O estudo não foi dos fundos de todos os estados e municípios. Foi apenas do governo federal esses 281 fundos. E aí, continuando aqui, na PEC dos fundos públicos, a intenção, lembra que a gente mostrou na aula passada a questão da dívida, né? E o que mais se paga atualmente na dívida pública é os juros. Por que, Marildo, os juros? Você não compra lá o Tesouro Nacional, né? A dívida mobiliária. Então, você comprou um título por 1.000 e o governo federal vai te pagar 1.100. Então, esses 100 aí são juros. Logo, ele vai ter que pagar. Se vai pagar esse ano ou se vai pagar daqui a 5 anos, ele vai ter que pagar esse recurso. Então, a intenção é o seguinte: mostrar que no Brasil gastou-se 379 bilhões em juros em 2018. É claro que não é só essa dívida mobiliária. E em 2016 chegou a 540 bilhões em 12 meses, né? Então, assim, foi aquilo que a gente falou que do que se arrecada da União, e cerca de 40% você paga em dívida, né? Dentro desse contexto todo, dívida mobiliária e tudo mais. Então, existe um dinheiro parado nos fundos que podem abater juros e diminuir o esforço da sociedade para controlar a dívida, tá? Então, é nesse contexto aí que está se conversando. Então, qual é a intenção aqui, gente, dessa proposta? O dinheiro já parado nos fundos será usado da única maneira possível para pagamento da dívida pública. Então, esses fundos que foram elencados, né, nesse estudo da STN, seria exclusivamente para pagamento da dívida pública. Logo, você teria uma dívida menor, menos juros e assim por diante. Novos recursos serão aplicados prioritariamente nos programas de erradicação de pobreza e de reconstrução nacional. Essa é a ideia. A extinção de fundo. A maior parcela, né, vamos dizer, será extinta no fim do segundo ano e subsequente à aprovação da PEC, né? A intenção é que você utilizaria todos os recursos e novamente seria avaliado até o segundo ano de aprovação da PEC se aqueles fundos iriam continuar existindo ou não, tá? E aí, a gente, no caso, se você acaba extinguindo, né, então esses recursos que eram vinculados, né, poderiam ser agora utilizados para investimento. E a exigência de lei complementar para a criação de fundos públicos, né? Essa intenção aqui já é algo que a gente utiliza, né, como lei complementar, mas a intenção que ele está querendo dizer é não esse aspecto mais de, novamente, fazer uma emenda à Constituição, e sim que a própria Constituição criasse mecanismos para que essas resoluções pudessem ser realizadas por meio de emenda por meio de lei complementar, né? Porque a gente sabe que o fórum da Constituição Federal é mais difícil a votação, né? E aí eu trouxe para vocês aqui um pouco de como é que está essa situação que eu pesquisei. O que aconteceu? A última notícia que eu vi a respeito, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ela já aprovou a extinção dos fundos públicos, tá? E, no caso, vai agora para a plenária. Então, isso já é um avanço, porque quando a comissão realmente vota, que nem a comissão mista do orçamento,
é bem provável que haja uma votação por parte daqueles senadores, né, e no caso dos deputados. Primeiro ainda está no Senado, depois ainda iria para a Câmara dos Deputados. E aí, no caso desses fundos aqui que a gente conversou, eles consideraram que extinguiria apenas 244, tá? Desse total de 248 fundos públicos. E seria realmente para pagar a dívida pública. Isso aqui foi uma notícia que eu já comentei com vocês há 3 meses atrás. Aqui, ó, colocou... Opa, pode falar. Na minha opinião, isso é uma boa medida? Vamos lá. Eu digo que parte, né? Eu digo assim, que realmente existe muitos recursos parados. E até quando você tem uma dívida, né? Você tem um empréstimo, mas ao mesmo tempo você tem poupança, você tem que avaliar até que ponto você realmente precisa daquela poupança e ficar pagando um empréstimo. Todavia, existe alguns fundos, né? Por exemplo, até a gente colocou todo mundo no mesmo saco, né? Acredito que eu não olhei detalhadamente os valores ali de todos os fundos, mas, por exemplo, um Fundo Nacional da Área de Saúde, né? Na parte de desenvolvimento, na parte de pesquisa, né? Aqui, se vocês repararem, o último aqui, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico não seria atingido. Cada caso realmente precisa ser avaliado. Mas eu digo para você, Alan, que até pelo estudo que a gente já viu no estado, eu digo que 50% dos fundos não são aplicados. Eles ficam ali parados, pelo menos 50%. Ficam ali parados e não tem nenhuma execução. Mas e as políticas públicas financiadas por esses fundos? Extinguem-se. Então, aí elas teriam que, de fato, assim, elas seriam... não seriam utilizadas mais por esse fundo e teria que entrar dentro de uma programação orçamentária daquele órgão a que ele está submetido ou né, dentro de algum outro ente especificamente ali que poderia ser. Mas realmente seria extinto, né? No caso, você vai utilizar aquele recurso e depois, em 2 anos, vai decidir se aquele fundo continuaria ou não. Tá? Olá, Professora, oi, pode mas dá para ver que as finanças públicas elas não são feitas da forma correta, né? Tipo, se fosse, se tem todo esse recurso lá parado, por que chegou a esse ponto de ter todo esse recurso, digamos, parado, sem nenhum investimento, né? Digamos, sem aplicação desses recursos, ou outra, ou questão de distinguir de toda forma todos esses fundos. Parece que o fundo em si não é uma boa política, né? Parece que não, a gente vai extinguir todos os fundos porque não é necessário o fundo, né? Parece que não tem nenhuma necessidade de ter o fundo. Porque, de certa forma, ele ingessa, se for o aspecto da gestão financeira, para o gestor financeiro, ele te ingessa, concorda? Você fica com aquele seu recurso ali sem você ter manobra ali naquilo que poderia ser mais urgente e utilizar conforme fosse a sua necessidade. Agora, por que existe muitos fundos parados? E eu vou falar por uma experiência, eu falo que por experiência própria, que acontece também muito, a parte de gestão, no caso dentro dos próprios órgãos, que dificulta, porque não conseguem utilizar aquele recurso de maneira ativa ali, que realmente possa ser utilizado, desde o processo licitatório que é feito, não tem assim um estudo ali com pessoas às vezes até capacitadas e com muita rotatividade também que existe, né? Que eu falo dentro da administração pública. Você está vendo, mesmo agora aí no meio da pandemia, quantas ministras a gente já teve aí
e poderemos ter. E isso acontece também dentro dos órgãos, mesmo a pessoa que começou ali um processo licitatório, vai ter depois uma outra pessoa e assim por diante. E isso também vai dificultando a execução daquelas despesas assim específicas mesmo, porque aquelas que são rotineira é muito mais fácil de você dar continuidade. Agora, quando são despesas relacionadas a uma política pública, um programa que vai demandar mais especificidade, um material técnico e tudo mais, isso aí é o que é o mais difícil dentro da administração pública. Penso que o problema não está na composição dos fundos, mas na capacidade de execução orçamentária e gestão de projetos, exatamente. Isso aí também... o que eu acho que foi o Marcos, foi quem que falou? Foi o Felipe. Isso que o Felipe falou é exatamente, digamos, ele respondeu a minha dúvida, complementando o que a senhora falou, né? Que o problema não é a existência do fundo em si, e sim a aplicação, talvez, a partir dessa dificuldade que a senhora explicou, de aplicação desses recursos, né? Isso. Mas, digamos assim, dado o momento atual, assim, eu não... Talvez seria a melhor forma realmente gastar esses recursos, né, abatendo da dívida. Mas, assim, o que eu quero dizer é que, pelo menos, já que esse é um momento de reflexão, né, a nossa reflexão de que qual é o problema? A existência do fundo ou a gestão financeira, ou as finanças públicas que têm falhado na gestão de todos os entes públicos? Talvez seja o problema da falha de gestão, a falha de pessoal capacitado para isso. Eu percebo muito essa questão da gestão organizacional, na minha opinião. Eu acho que o que eu mais percebi, eu já trabalhei em 2 órgãos setoriais, que o recurso tem, mas a questão organizacional e também a questão política, isso dificulta muito. E aí, essa dificuldade que existe, ninguém, assim, são poucos aqueles que querem se responsabilizar pelaquela demanda, pelo aquele trabalho, né? Porque aí você tem aspectos políticos ali que vão influenciar, que querem definir algumas ações, como deve ser feita aquela execução. Então, baseado naquilo ali, você pode tender a não querer mais continuar com aquele tipo de trabalho e assim por diante. Então, eu vejo que o recurso financeiro até vai chegando nos órgãos, está lá nos fundos e tudo mais. Mas aí vem a gestão organizacional, com uma rotatividade que existe dentro dos órgãos. Eu falo que, no caso, assim, Adriano, não sei se você está num órgão central. O órgão central tem muito menos rotatividade do que um órgão setorial. O órgão central, a tendência é permanecer muito mais uma equipe técnica ali trabalhando junto, mas nos órgãos setoriais a mudança de gestão é uma rotina que acontece ali com mais uma constância, né? E eu ainda falo que no governo federal isso não acontece com tanta frequência como acontece no nosso caso, né, dos estados e municípios. A gente acabou de colocar a falta de projetos, capacidade de realização de processo licitatório, do mais simples ao mais complexo. É exatamente isso aqui. E eu vou falar para você porque, assim, uma simples contratação, eu falo assim, realmente eu peguei uma experiência de parte licitatória que eu não tinha, até ir para o órgão setorial. Um processo licitatório não sai, assim, numa administração direta, não sai por menos de 6 meses. E 6 meses, se eu falar, assim, agora a gente tem o SEI, mas se você andar com o processo no braço, pedindo, por favor, olhe meu processo. Então seria mais ou menos uma questão política, né, pela interferência, digamos, política nas lideranças, entre aspas, nas chefias dos órgãos. Sim. E a questão técnica do funcionalismo, né? Existe também muita questão da falta técnica mesmo, das pessoas mesmo.
Eu não sei se vocês já... Provavelmente aqui ninguém deve ser. Por exemplo, eu nunca fui, porque o pessoal da área financeira geralmente não entra, mas a parte de fiscais, por exemplo, de contratos e tudo mais, a maioria das pessoas que são fiscais e gestores de contrato não tem nem conhecimento técnico e muito menos fizeram curso a respeito. Não sabe nem quais são as suas atribuições e suas responsabilidades. Isso Desculpa. Pode falar, querido. Isso no governo federal realmente é menor, tem menos interferência, digamos assim, política. Aqui no governo do Rio qualquer coisa qualquer coisa entra como chefia. Exatamente. Esses dias foi assim, foi amplamente divulgado o ex não, que ele é atual ainda. Enfim, melhor dizendo, não vou nem falar onde a pessoa trabalha para não parecer, né? Mas teve a indicação de um conselheiro da Genersa, que é a Agência Regulatória de Serviços de Saneamento. Sim, conheço, vi a reportagem. E óleo e gás. E o governador fez a indicação de uma pessoa que estava presente no governo do estado e foi negado pelos deputados porque a pessoa não tinha qualificação nenhuma, era zero. Ele fazia parte da gestão do governo na área que era da Genersa, né? Seria só ele sairia da administração direta para indireta, eu acho que indireta. Só seria a transferência, né? Ele seria de uma secretaria e iria para uma agência reguladora. E devido à falta de conhecimento dele, falta de preparo total, os deputados negaram. Agora, para um deputado negar uma coisa dessa, é porque a pessoa tem que não ter capacidade nenhuma, porque normalmente não é uma coisa tão, né? Você tem que ser o melhor do mundo para conseguir. Mas é muito complicado. No Rio de Janeiro isso é, assim, trágico. E realmente acontece muito. Não vou falar para você porque o que eu observei, estando assim em órgãos setoriais, as pessoas não têm conhecimento. E essa parte de finanças mesmo, vocês vão ver, essa parte toda de orçamento, que depois pouquíssimas pessoas que têm a capacidade ali, que tenham conhecimento, já tenham e trabalham na área, porque isso tem uma rotatividade também todos os anos, né? De 4 em 4 anos, ou até a questão assim, a cada 2 anos, geralmente eu digo que também muda também, gente. Porque conforme as alianças que vão ter depois para as eleições, aí isso faz mudança também. Quem nunca teve uma chefe que não tinha noção de trabalho que tira a primeira pedra? Pois é. É isso que acontece. Então, assim, eu vejo que da forma que está, o recurso financeiro, eu entendo que parte desses fundos devem ser utilizados, sim, para pagamento da dívida, do que ficar esses recursos aí parados um tempo, né? E não está sendo aplicado nem para a sociedade e, ao mesmo tempo, você só está aumentando os juros, né, da máquina pública. Vocês estão vendo aí, né? Essas perguntas são para mim? Essa sigla eu não entendi, não. Mas essa CGP ter só nível... Ah, tá. Foi demais. Ah, tá. Entendi. Ok. Então, aí eu botei para vocês. Então, hoje existem 281, né, fundos públicos, com quase 220. Desse total, 248 são infraconstitucionais, ou seja, não estão na Constituição. Ou seja, não estão previstos nominalmente. E dos 248 infraconstitucional, a proposta aprovada pela Comissão da Constituição e Justiça é que mantenha apenas 4, né, desses fundos. E aí os fundos que permaneceriam seriam o Fundo Nacional de Segurança Pública, Penitenciário, Nacional Antidrogas e o Fundo Nacional Científico e Tecnológico. E aqui, gente, no estado, vocês sabem de alguma coisa que aconteceu com ano passado? Vocês sabiam de alguma coisa dos fundos?
além da desvinculação dos nossos 30%? Não sei se vocês sabem, mas vamos lá. Aqui no estado, ano passado, né, 17 de dezembro, os fundos estaduais, eles teve uma proposta de emenda à Constituição Estadual que foi aprovada. Então, houve uma desvinculação das receitas enquanto continuar a calamidade financeira, né? Vocês sabem que tem a questão da calamidade financeira aí, acho que está desde 2016, que foi de autoria do Executivo e foi aprovada, tá, pela Assembleia Legislativa. A medida, né, que foi aprovada pelo Estado, essa questão da calamidade financeira, né, enquanto a princípio com validade, né, até o final desse ano, a proposta aqui, olha, vou mostrar aqui para vocês. A proposta fazia parte do pacote do governo que envolvia a desvinculação de 15 fundos, né, discutida pela Casa. No entanto, 9 deles não estarão incluídos na regra. O texto aprovado também estabelece uma desvinculação menor para os fundos da Polícia Militar e dos Bombeiros, que terão no máximo 20% de desvinculação. E aconteceu, no caso aqui do Estado, a gente teve aquela desvinculação lá de 30%, né, das receitas que você poderia fazer, e foi solicitado ao Poder Legislativo que determinados fundos pudessem ser utilizados agora no período de calamidade financeira que a gente se encontra, né? E aí, 9 eles definiram que não poderia ser utilizado para essa questão de desvincular, além desses 30%, vamos dizer assim, e daqueles que já podiam 30%, no caso Polícia Militar e Bombeiro, só pode desvincular 20% agora por essa nova emenda à Constituição do Estado. E aí aqui eu botei para vocês, ó, outro fundo com regra diferente, né, que a gente vai ter aqui, é o FECAM. Olha lá, ó, o FECAM, pessoal do FECAM aí que tinha observado, que terá uma desvinculação agora maior de 50%. Os demais fundos incluídos lá no pacote do Executivo serão desvinculados em até 30%, né? Que são os recursos hídricos, os programas de proteção ao consumidor, o penitenciário, de segurança pública também, tá? E além destes que não estavam na proposta inicial, entrou aí o pessoal do FAF, né? Dos fazendários. Devem ter ficado arrasados aí agora os fundos deles também pode ser desvinculado também e ser utilizado aí até então, porque como é um fundo constitucional ali especificamente definido pela Constituição Federal, não se estavam utilizando a desvinculação desse fundo, tá? Eu trouxe para vocês aqui a matéria dentro do próprio site da LERJ para vocês terem também essa informação. Tranquilos? Dúvidas, gente? E aí, o que vocês acharam? Nosso colega falou. Nosso colega acabou de falar. O que vocês acham dessa utilização dos fundos, né? Tanto para questão, no caso do Estado, a gente colocou pela calamidade financeira, e na União a proposta é para a dívida pública. Uma forma de utilizar esse recurso, né, financeiro aí que está precisando. Vocês entendem positivamente? Acham que o momento é agora? Ou vocês acham que deveria repensar mais um pouco? Outra proposta, né? Não sei. Hã? Tiago, entendo você. Já passei por isso também.
Eu acho que tem que ser utilizado no âmbito federal, tem que ser utilizado para bater a dívida, já que, digamos, já que está feito, né? E já que iria diminuir os juros e iria bater a dívida e assim diminuindo os juros, eu acho que poderia ser uma boa medida, mas pensando a longo prazo, tentando solucionar esse problema, né? De como isso não poderia, não, para isso não acontecer novamente. Eu sei que é meio, lá, Eu falo que a morte pensar, né, é meio que cíclico, né? Isso que é. e mais ou menos, e é isso. Não sei, é um problema muito de gestão de administração pública, né? Um pouco também, de funcionalismo público. É uma discussão que aí acaba ampliando para esse lado também, né? Essa questão do chefe não saber, talvez isso inclua, né? Talvez não indicação, não existência dessas indicações, enfim. Não sei exatamente, mas isso prejudica muito. Sim, aqui ó, o colega acabou de colocar também. Obrigada, Adriano. Aqui ó, José Ricardo botou. É complicado, muitas vezes a criação do fundo se perde tempo. Além disso, a extinção do fundo, além disso, a extinção dos fundos por si só serve para liberar o recurso. Na maior parte destes fundos, a finalidade que guiou a criação do fundo ainda não foi atingida de maneira satisfatória, em regra por falta de projeto de gestão. Exato. E até assim, vocês vão ver essa questão que a gente vive dentro da administração pública, por isso que é muito diferente do setor privado. A gente tem muito foco no orçamento, né? Foco orçamentário, por quê? É aquele exercício, é aquele meu governo, né? É o período que eu vou estar ali e são as ações que eu tenho que apresentar. E não uma questão de continuidade, né? A questão de que eu continuo aquela um programa, um projeto social que alguém já continuou. É claro que alguns governos têm continuado, por exemplo, um que a gente tem continuado, né, desde o governo, se não me engano, do Fernando Henrique Cardoso, que é o Bolsa Família, tem continuado ao longo dos anos até pelo mesmo nome, mas a maioria das vezes a gente muda os nomes, a forma como a gente quer continuar aquela execução do serviço a gente altera. E é diferente dentro de uma organização porque você sempre dá, por mais que tenha a mudança de empregados, você geralmente continua aquela mesma atividade. Inclusive, por exemplo, o mesmo projeto que você definiu, quando você muda uma chefia, assim por diante, provavelmente vai mudar até os projetos, né? Então, por isso que a gente fala dessa dificuldade da aplicação desse recurso. Para fechar nossa aula de hoje, eu queria só conversar com vocês a respeito da avaliação. Eu já deixei para vocês dentro lá da parte de documentos a avaliação individual. Deixei também dentro da sala de aula do Google, né, a avaliação. O prazo para vocês me entregarem ela é dia 28 de junho, então a gente termina a nossa aula semana que vem, dia 15, mas vocês ainda têm até o dia 28 para me entregarem a avaliação. E deixei para vocês mais 2 fóruns que a gente compõe a nossa aula de discussão. Deixei um sobre fundos e outro a respeito sobre a questão do nosso federalismo, sobre o aspecto tanto das receitas e ao mesmo tempo da questão de dívida, né, dos empréstimos que a gente tem e as obrigações. Eu gostaria que vocês dessem a opinião de vocês, comentassem ali a respeito e a gente fecha essa parte da nossa avaliação para a disciplina de finanças públicas. O pessoal que chegou depois, eu pedi desculpas em relação à aula de segunda, porque eu realmente não estava me sentindo bem e não pude estar presente, mas a gente continua às segundas-feiras. E a próxima disciplina de orçamento e execução orçamentária, serei eu novamente a ministrar, a coordenação me convidou para ministrar a aula para vocês, então a gente se encontra também na próxima disciplina. Pode tirar dúvidas, sim, da avaliação, pode mandar por e-mail também, se vocês quiserem, tá? E, inclusive, como a gente vai continuar na mesma
Vou continuar com vocês. Até no finalzinho da última aula, por exemplo, de orçamento, a gente pode tirar uma última dúvida aqui assim que tiver, tá? Mais alguma questãozinha, gente, para hoje? Então, gente, eu fecho a nossa aula de hoje, tá? Porque a aula da próxima semana é a questão do papel do Tribunal de Contas, né, nas contas públicas. Então, fechando esse assunto financeiro, então vocês precisam saber o papel do Tribunal de Contas, as questões das auditorias, o controle, né, externo, até um pouco do controle interno também a gente vai conversar um pouquinho, tá? Vocês querem tirar mais alguma outra dúvida? Ai, ótimo então. Zé Ricardo já finalizou tudo. Então, boa noite, queridos. Bom feriado aí para vocês, tudo de bom. Até segunda-feira. Um colega que falou que queria tirar dúvida, pode colocar aqui ou se você quiser depois mandar por e-mail. Boa noite, Marcela. Certo. Vocês têm alguns vídeos já especificamente, você falou? Estão no YouTube. Você pode... Você me manda um e-mail que eu te mando alguns links, que aí depois você entra na página do YouTube e você vê. Você consegue ver os outros vídeos. Eu mando da primeira aula para você, encaminho. É mais fácil. Encaminho para você algum e-mail. Você tem meu e-mail? Ótimo. Para mim é mais fácil. Boa noite. Obrigada. Sim. Ótimo. Isso aí. Vai sim. Pode perguntar. Para você também. Ah, obrigada, querido. Sei. Imagino. Faço sim, manda para mim pro meu e-mail também, que aí você entra lá no canal, você vai ver as aulas que já estão gravadas aqui. Eu tenho que postar, acho que as 2 últimas aulas que eu não postei porque deu um probleminha. Mas inclusive até para Tamires eu mandei o áudio, porque na gravação, não sei porque teve uma das aulas que só saiu o áudio. Não aparece essa aula com PowerPoint, que nem eu mostro para vocês. Mas me manda também o e-mail, que aí eu te encaminho. E eu coloco aqui para você. Até, querido. Boa noite. Nada. Para você também. Ótimo feriado. Obrigada.